Imagine por um momento que alguém, ou algo, aparece diante de você e faz uma pergunta que sacode sua alma. Se você tivesse que reviver sua vida, com cada erro, cada dor, cada alegria, exatamente como foi para sempre, você aceitaria isso com um sorriso ou com lágrimas? Essa é a essência do teste do peso final, uma ideia inspirada no conceito de amor fati, o amor ao destino. Essa pergunta não é apenas um exercício mental. Ela é um espelho que reflete quem você é, o que você valoriza e como você encara sua própria história. Hoje, vamos mergulhar na jornada de um personagem fictício, Lucas, que enfrenta esse dilema e nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Preparado para olhar para dentro? Hoje vamos citar um personagem fictício para ilustrarmos esse vídeo. Lucas, um homem de 40 anos, está em uma encruzilhada. Ele é um arquiteto bem-sucedido, mas carrega o peso de uma vida que parece boa o suficiente, nunca excepcional. Um dia, em um café qualquer, ele encontra um estranho misterioso que lhe faz a pergunta: reviver tudo para sempre seria uma bênção ou uma maldição? Lucas ri, achando que é uma brincadeira, mas o estranho insiste, com olhos que parecem enxergar sua alma. A pergunta o persegue. Ele começa a revisitar suas memórias. A infância cheia de sonhos, a adolescência rebelde, o primeiro amor que desmoronou, as noites de insônia por escolhas erradas. Cada lembrança é uma peça de um quebra-cabeça maior, sua vida. A questão o força a perguntar: eu vivi de verdade ou apenas sobrevivi? Essa é a primeira lição. Às vezes, só paramos para avaliar nossa existência quando somos confrontados por uma pergunta que não podemos ignorar. Lucas começa a mergulhar nas dores do passado. Ele lembra do momento em que perdeu o pai, de como a dor o fez se fechar para o mundo. Pensa nas vezes que escolheu o caminho mais seguro no trabalho, sacrificando sua paixão por projetos criativos. Cada erro, cada arrependimento pesa como uma pedra. Mas então ele percebe algo. Essas dores não foram apenas obstáculos. Elas o moldaram. A perda do pai o ensinou empatia. Os caminhos seguros lhe deram estabilidade para sustentar sua família. O filósofo Nietzsche dizia que o que não nos mata nos fortalece. Mas Lucas vai além. E se o que nos machuca também nos define? A dor não é apenas um fardo, é um escultor. A pergunta do estranho começa a fazer sentido. Reviver essas dores seria realmente uma maldição? Ou seria uma chance de honrar quem ele se tornou por causa delas? Agora, Lucas reflete sobre os momentos de alegria. O nascimento de sua filha, o orgulho de concluir seu primeiro grande projeto, as noites rindo com amigos. Essas memórias brilham como faróis em meio à névoa dos arrependimentos. Mas ele se pergunta: por que essas alegrias parecem tão fugazes? Ele percebe que muitas vezes estava tão preocupado com o futuro que não saboreou o presente. A filosofia do amor fati sugere que devemos abraçar cada momento, bom ou ruim, como parte de um todo perfeito. Lucas começa a se perguntar se, ao reviver sua vida, ele poderia aprender a viver essas alegrias com mais intensidade. A pergunta do estranho não é mais apenas um teste. É um convite para reescrever o significado de sua própria história, não mudando os eventos, mas mudando como ele os enxerga. Enquanto Lucas caminha pelas ruas, a pergunta do estranho ecoa em sua mente. Ele percebe que responder bênção ou maldição exige mais do que pesar prós e contras. É sobre aceitar a totalidade de sua existência. As falhas, as vitórias, os momentos banais. Ele começa a entender que o teste do peso final não é sobre mudar o passado, mas sobre transformar o presente. Se ele pudesse amar sua vida com todas as suas imperfeições, talvez encontrasse paz. Essa ideia ressoa com o que o filósofo Camus dizia sobre o absurdo. A vida não precisa fazer sentido para ser vivida com paixão.
Lucas decide que, antes de responder, precisa explorar mais profundamente quem ele é. E você? Se fosse confrontado com essa pergunta hoje, o que diria? Lucas agora encara os arrependimentos que o assombram. Ele pensa na carreira que não seguiu, nas palavras não ditas à mãe antes de ela partir, nas oportunidades que deixou passar por medo. Cada arrependimento é como uma sombra que o segue. Mas, ao refletir, ele percebe que esses erros não são apenas falhas, são lições. O filósofo Sócrates dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Lucas começa a examinar. E se cada escolha errada foi necessária para levá-lo aonde está? A pergunta do estranho, reviver tudo exatamente como foi, o força a considerar. Ele rejeitaria esses arrependimentos ou os abraçaria como parte de sua jornada? Essa reflexão nos convida a perguntar: quais arrependimentos você carrega? E o que eles dizem sobre quem você quer ser? Lucas mergulha nas memórias de suas conexões humanas. Ele lembra de sua filha, Clara, e de como a relação com ela se tornou o centro de sua vida, mas também das vezes que a negligenciou por trabalho. Pensa nos amigos que perdeu contato, nos amores que não lutou para manter. A pergunta do estranho o faz enxergar que os relacionamentos são o fio que costura o tecido da existência. O filósofo Buber falava da relação eu-tu, onde o outro é visto como um fim, não um meio. Lucas se pergunta: e se ele revivesse sua vida valorizando mais esses laços? A ideia de eternidade não parece tão pesada se for vivida com amor genuíno. E você? Quem na sua vida merece mais do seu tempo e coração? Confrontado pela ideia de repetir sua vida eternamente, Lucas começa a questionar o sentido de tudo. Ele já teve sucesso, amor, momentos de glória, mas também vazio. O que dá significado à vida? Ele lembra de Viktor Frankl, que dizia que o sentido não está nas circunstâncias, mas em como escolhemos respondê-las. Lucas percebe que o teste do peso final não é sobre encontrar uma vida perfeita, mas sobre dar significado às imperfeições. Cada momento, por mais trivial que pareça, é uma chance de criar propósito. Ele começa a ver que reviver sua vida poderia ser uma bênção se ele aprendesse a encontrar sentido em cada dia. E você? Onde encontra sentido na sua jornada? Lucas agora entende que responder à pergunta exige coragem. Aceitar sua vida, com todas as suas falhas e belezas, é um ato de bravura. Ele pensa em Nietzsche e seu amor fati. Amar o destino não significa negar a dor, mas abraçá-la como parte do todo. Lucas começa a imaginar como seria reviver sua vida com uma nova perspectiva. Não mudando os eventos, mas mudando sua relação com eles. Ele percebe que a pergunta do estranho é um convite à liberdade, a liberdade de escolher amar sua história sem querer reescrevê-la. Essa ideia ressoa com todos nós. E se, em vez de fugir do passado, nós o aceitássemos como a matéria-prima da nossa alma? Lucas agora enfrenta o cerne da questão: reconciliar-se com sua vida. Ele revisita momentos de vergonha, como a vez que mentiu para um amigo, e momentos de orgulho, como quando ajudou um colega a superar uma crise. Cada memória, boa ou ruim, é um tijolo na construção de quem ele é. O filósofo Kierkegaard dizia que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas deve ser vivida para frente. Lucas percebe que reviver sua vida não seria uma maldição se ele pudesse enxergar cada experiência como um mestre, não um carrasco. Essa mudança de perspectiva o liberta. O passado não é um peso, mas um guia. E você, como pode transformar suas memórias em lições para o futuro? Enquanto reflete, Lucas entende que o teste do peso final não é apenas sobre o passado, mas sobre o agora. Cada escolha que faz hoje ecoará na eternidade que a pergunta propõe. Ele começa a viver com mais intenção. Presta atenção às conversas com sua filha. Valoriza os pequenos momentos de silêncio. Toma decisões alinhadas com seus valores.
O filósofo Sartre dizia que somos condenados a ser livres, pois cada escolha define quem somos. Lucas decide que, se for reviver sua vida, quer que cada momento conte. Isso nos desafia. Como você está escolhendo viver hoje, sabendo que cada ação molda sua história? Lucas finalmente responde à pergunta do estranho. Seria uma bênção. Ele percebe que amar sua vida, com todas as suas imperfeições, é um ato de coragem e gratidão. O amor fati de Nietzsche se torna sua bússola. Abraçar o destino não significa passividade, mas uma aceitação ativa, uma escolha de encontrar beleza no caos. Ele entende que a vida não precisa ser perfeita para ser significativa. Cada dor o fortaleceu, cada alegria o iluminou, cada erro o ensinou. A pergunta do estranho não era um teste, mas um presente, uma chance de ver sua vida como uma obra-prima imperfeita. E você? Consegue amar seu destino? Vivemos em uma era de distração, onde redes sociais e a busca por validação externa nos afastam de nós mesmos. O teste do peso final nos desafia a pausar e refletir. Estamos vivendo de acordo com nossos valores ou apenas seguindo o fluxo? Hoje, somos bombardeados por comparações e ideais inatingíveis, mas a verdadeira liberdade está em aceitar nossa jornada única. Reserve 10 minutos hoje para escrever sobre um momento difícil de sua vida e o que ele lhe ensinou. Compartilhe nos comentários como essa reflexão mudou sua perspectiva. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que inspiram autoconhecimento e curta este vídeo se ele tocou seu coração. Vamos juntos abraçar nosso destino. Para aqueles que desejam aprofundar ainda mais a reflexão sobre os temas que abordamos, gostaria de dar 3 sugestões de leituras. 1. Assim falou Zaratustra. Friedrich Nietzsche explora o conceito de amor fati e a aceitação do destino como um ato de força. 2. O mito de Sísifo. Albert Camus. Reflexão sobre o absurdo da vida e como encontrar sentido mesmo sem respostas definitivas. 3. O Homem em Busca de Sentido. Viktor Frankl. Uma jornada poderosa sobre encontrar propósito em meio ao sofrimento. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas porque você quer pensar de forma crítica e viver com mais presença. Ficamos por aqui. Compartilhe este vídeo se acredita que há beleza em romper o silêncio coletivo com coragem e lucidez.